E ó, o Flamengo contratou o substituto, tá? Do Pablo Fernandes. Para preparação física. É o uruguaio Nicolas Maidana. Maidana foi contratado a pedido do Sampaoli, tá? Ou seja, é o Sampaoli ainda com muita força dentro do Flamengo, indicando o nome do preparador físico. Ele teve passagem pela Udinese da Itália e estava no Santos Laguna do México. O Flamengo pegou referências do profissional com os jogadores Samir e Wallace, que trabalham com o Nicolas em Udine, né? Lá na Udinese. Ô Mauro César Pereira, falando sobre essa situação, que foi um nome pedido pelo Sampaoli, como é que tá esse clima no Flamengo? Porque eu mesmo apurei anteontem, se eu não me engano, não sei se foi anteontem ou ontem, é tanta correria, eu acho que foi anteontem, que tem uma grande parcela do grupo insatisfeito realmente com o Sampaoli. Que grande parcela do grupo não gosta dessa situação, que o Sampaoli não fala com o jogador, mas é uma situação que todo mundo já sabia que acontecia. O Flamengo, inclusive, contratou o Sampaoli sabendo que tinham essas reclamações com relação ao Sampaoli no Atlético Mineiro. Agora, uma pergunta que eu faço. Será que essas notícias começam a vazar porque o Sampaoli também reclamou diretamente na coletiva? Porque o Sampaoli fala, ó, faltou paixão, faltou ilusão, Flamengo tá jogando melhor jogos que decidem vaga do que jogos do Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro ali uma insatisfação que bate muito com o que você tinha dito. Que gerou tanta polêmica, que você falou, pô, parece que o jogador tá escolhendo o jogo. E aí o Bruno Henrique reclamou na coletiva. Seria também já uma reação a isso? Pô, o cara expôs a gente na coletiva, vamos também deixar claro nossa insatisfação. Isso e é o que rolando antes da coletiva. Antes da coletiva já... Mas você não acha que isso acentuou? Não, isso acentua, sem dúvida alguma, né? Eu acho que o Sampaoli também ele não se ajuda, entendeu? Eu concordo com o que ele falou. Só que ele poderia falar isso internamente, né? A situação já não é muito boa. A relação ali é muito fria entre ele e boa parte do grupo de jogadores. Então, embora eu repito, eu entendo que num ambiente profissional, se o técnico tem esse perfil, os jogadores têm que executar o papel deles. Se ele for um bom técnico, ótimo. Pouco importa se ele é amiguinho, se ele bate papo ou não. Técnico, brother, que não consegue treinar o time, não adianta nada, gente. Então, eu vejo assim. Mas no futebol as coisas não são exatamente assim. Especialmente no elenco que está encastelado e empoderado e que, depois de partidas ridículas nos últimos anos, eventualmente tem um papelão ou outro, né? Nem tão eventualmente assim. O técnico acaba caindo e eles continuam lá, os jogadores. Então, diante disso, acho que o cara tem que ter um pouco também de entendimento onde ele está, para ele ter mais facilidade de sobrevivência. A diferença entre o que ele gostaria de fazer, que pode ser até certo ou não, aí é uma questão muito de opinião pessoal de cada um, e como as coisas de fato são. Então, acho que ele também não se ajuda, né? Como é o caso, por exemplo, até agora não se tem notícia de ele ter conversado com o Pedro. Eu não acho que ele tem que paparicar o Pedro, mas por tudo o que aconteceu, pela agressão ter sido cometida por um cara que trabalhava na equipe dele, trazido para o clube por ele, valeria ter uma conversa com o cara. Chamar o cara numa conversa, olha, vamos resolver aqui, nós dois aqui, vai numa sala, conversa, ó. O Pedro fala o que ele acha, ele fala o que ele acha. Até porque ele é o líder, né, Mauro? Seguinte, vamos zerar isso aqui e tal. O rapaz já foi embora, entendeu? Isso não vai de forma alguma acontecer. Eu lamento, poderia até se desculpar. Em nome da equipe, eu me desculpo, da minha equipe de trabalho, porque o cara era da minha equipe, né? Tanto que ele foi demitido e eu não fui embora. Se eu concordasse com ele, eu tinha metido o pé junto com o técnico, com o preparador físico. Eu fiquei porque eu não concordo com isso. Aí o Pedro poderia até falar para ele, irmão, você escreveu um negócio no domingo lá no Instagram, meio que minimizando. Aí ele poderia dizer, me expressei mal, me arrependi, ou quis dizer outra coisa. Eles se entenderiam. Seria importante. Porque eu acho que é um caso muito especial. O cara foi agredido. Então, não acho que tem que paparicar, mas tinha que ter uma conversa direta. Eu acho que o São Paulo também não se ajuda, entendeu? Esse é o problema. Ele não se ajuda. E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, os jogadores do Flamengo querem o quê? Porque gostavam do Rogério Ceni, foi demitido de madrugada, ninguém saiu em defesa do cara. Gostavam do Renato Portaluppi, não renovou também, ninguém abriu a boca. E o Dorival também. Esses que gostavam tanto do Dorival, porque não correram um pouquinho naqueles jogos no final do ano passado, que estava todo mundo de férias. Aqueles jogos decretaram a saída do Dorival, a não renovação. Foram aqueles jogos. Aqueles jogos e as coletivas do Dorival. Se o Dorival chegasse na coletiva e desse uma de São Paulo, ele podia fazer isso. Eu vou começar as coisas. Se chegasse e falasse, olha, fomos campeões e tal, mas isso que nós jogamos hoje aqui contra o Juventude é inadmissível, mesmo sendo um time reserva. Por isso. E chegava no vestiário e falava, rapaziada, o que foi isso aí? Pô, não pode, nós somos os campeões da América, campeões da Copa do Brasil. Você não pode ficar perdendo para Avaí, Coritiba, todo respeito. Time que estavam caindo para a segunda divisão. O Coxa escapou com a vitória em cima do Flamengo. E o Avaí foi rebaixado. E o Juventude já estava... O Juventude, quando quase venceu o Flamengo, já tinha mandado todo mundo embora. Estava com o time todo desfigurado. O técnico era o Celso Roth.
Você lembra disso? O Celso Roth chegou para mim, tapar buraco ali. O Celso, acho que foi uma coisa mais pessoal, né? O dirigente liga, pô, Celso, ajuda a gente aqui, tá acabando a temporada, toca esses 4, 5 jogos aqui. O Celso foi lá, fez o trabalho dele, depois voltou para casa dele, tudo bem. Tanto que não é mais o Celso Roth. Já mudou mais de uma vez a Juventude de técnico desde então. Então, eu acho que ali o Dorival poderia ter falado grosso. Mas ele ficou, não, muito cansaço. Como cansaço? Tinha time A e time B, os caras estavam todos em casa. Estão cansados do quê? Só se for de comemoração. Né? E aquilo ali que foi definitivo para a não permanência dele. Repito, eu acho, até falei na época, insisto, eu renovaria com o Dorival na época, pelos títulos que ele conquistou, acho que ele teria a chance de começar uma temporada. Mas essa conversa vai ter que ter antes. Você vai ficar comendo na mão dos caras ou agora que você é o campeão você vai crescer um pouco mais? Porque o técnico tem que ter algum poder em cima do jogador. Não pode ser o técnico, sabe, fica ali preocupado em não desagradar os caras. Entendeu? Eu acho que são extremos, né? São extremos. E o Vitor Pereira no Corinthians, você vê que era um. O Vitor Pereira na Arábia Saudita brigando lá, discutindo com o assessor de imprensa, aquele clássico dele. Ele no Flamengo, ele estava um gatinho, né? Não era leão, não. Tranquilo ali, não batia de frente, preservava os jogadores e rodou assim mesmo. Você vê que ele percebeu, acho eu, como é que funcionou no Corinthians, onde muitos jogadores não gostavam dele. E no Flamengo ele tentou meio que, com a experiência anterior, ser mais afável. E não adiantou. Rodou também. O time perdeu aquele jogo Fluminense e ele acabou sendo demitido. Então, o Flamengo é muito complicado, mas eu acho que tudo passa pela diretoria. A diretoria tem que ser mais ativa nessas horas. Você contratou o Sampaoli, sabe como ele é? Alguém tem que chegar lá e falar para o jogador, galera, o negócio é o seguinte, o técnico é o Sampaoli. Esse cara, a gente sabe que ele é assim, 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 mas a gente acredita no trabalho dele, é com ele que a gente vai. Se alguém estiver insatisfeito, por favor, você manifesta agora, ou me procura depois aqui, me liga. Mas também vale falar com o Sampaoli, né, Mauro? Acho que tem os dois lados. E também vale falar também, Sampaoli, você se queimou em tudo que é clube que você foi, porque você não falava com o jogador. Claro, pô, melhora um pouquinho. É fazer o meio campo. Só jogadores internacionais. Aí que eu falo, Mauro. Fazer o meio campo. Aí que eu falo, Mauro. Por exemplo, o Marcos Braz não pode chegar, o Landim, lá da... Pegar o Sampaoli. Ô, Sampaoli, tudo bem? Vai conversar com o Pedro aí, vocês Conversa com o Pedro, vai lá, bate um papo com o cara, né? Amacia um pouco as coisas. Não, mas eu não preciso falar, não tenho que falar. Conversa com ele, vai melhorar o ambiente, os jogadores vão gostar. O Braz não pode chegar. Rodrigo Caio, pô, dá a chance pro cara jogar 10 minutos. O caso do Rodrigo Caio, por que eu falo do Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio, eu concordo até com a não renovação de contrato dele se ele não tiver condições físicas. Não dá pra ficar a vida inteira renovando o contrato do cara que não consegue jogar. Pela história que ele tem. Mas o Rodrigo Caio, ele é um cara que, assim... Você conhece alguém que tem a raiva do Rodrigo Caio? Não. Até o super honesto do futebol, quando jogava no São Paulo, teve a jogada do Jô lá, que ele foi pênalti e tal. O torcedor do São Paulo ficou furioso, o Rogério ficou pé da vida. Eu também acho que ele exagerou ali, porque o adversário não vai fazer isso pra você, você vai ser honesto. Não dá. Se o adversário não vai ser bonzinho contigo, você vai ser bonzinho com o adversário. Essa via de mão única, pra mim, também não rola no futebol. Se for pra todo mundo jogar limpo ali, tudo bem, mas, pô, o cara... Não acontece. Mas, enfim, houve esse episódio. Todo mundo gosta dele, ele é considerado como um cara legal, um cara que não briga com ninguém, é um ótimo jogador, mas tem problemas físicos, né? Quando ele não coloca o Rodrigo Caio pra jogar, é óbvio que outros jogadores... na convivência, você, pô, o cara dá uma chance pro rapaz, cara, tá bom, treinou tanto, fez tratamento pra voltar, tá ali treinando, aí vê o cara treinando, não, tá 10 minutos, pô. Então um pouco de habilidade também. Acho que alguém poderia falar pra ele, sabe? Você não vai ordenar, mas dá um toque no cara. Agora, faz isso comigo, vai fazer com você amanhã. Pois é. Os caras, habilidade. As pessoas observam isso. Isso tem que ter alguém pra chamar a conversar e... Porque, ó, tem que ser um diretor, tenta o diretor, o cara tem que perceber isso, ó. Porra, voltou, não falou com o Pedro não fala com ele. Vem cá, bonitão, vocês são empregados aqui e tal, que nem o Mauro fala. Eu já passei por isso na minha carreira. Ele tem eu vou passar rapidinho. Ele tem todo o poder, vamos dizer, ele tem todo o poder. Mas mesmo quem tem todo o poder, tem que ter alguém para ouvir. Não que muda a cabeça, mas alguém que, por exemplo, faz de conta, o Marcos Braz, eu não acredito muito nele, mas Marcos Braz quer ser técnico, não quer ser técnico, ele quer escalar, não quer escalar, ele quer morar com outra pessoa, ele não quer. Então, ele poderia falar isso, porque se você tem uma pessoa que você confia, que não quer o teu lugar e que te dá uma orientação, você não acha que é melhor você pensar isso? Você continua mandando, quem manda aqui é você. Não tem problema. Mas eu só queria dar minha opinião sobre isso. Mas pode duro. dar, porque tá acima. E pode dar. Não, pra mim o negócio é o seguinte, os jogadores do Flamengo não podem mais mandar. Tem que bancar o Sampaoli, mas também tem que falar com o Sampaoli.
Que é exatamente o que o Mauro falou, tem erro dos dois lados. O Sampaoli foi tirado do Atlético Mineiro na marra por causa disso. Foi chutado da seleção argentina pelo Di Maria, pelo Messi por causa disso. O próprio Di Maria falou isso em entrevista. Foi tirado do Olympique de Marselha por causa disso. Então ele tem que aprender também. É os dois lados, os jogadores, vocês não mandam em nada. Vai ficar o Sampaoli, mas Sampaoli conversa com os caras. Os caras são campeões, cara. É lógico, conversa, tem um certo debate. Você não precisa ceder aos caras, mas conversar, porque a insatisfação é essa, que esse grupo gosta de comentar, esse grupo gosta de influenciar, também não pode dar poder para jogador. Eu sempre fui a favor do Sampaoli. Mas ele tá tendo esse erro de ser assim inflexível. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. É um erro dos dois lados. E aí, Mauro, é aquilo que você fala, falta o comando. Sim. Aí é a diretoria. Claro. É ela impor. Jogadores vão ter que aceitar isso, o Sampaoli vai ter que aceitar isso. Sim, aí fica uma coisa meio solta, né? E o jogo de quinta-feira é uma grande interrogação. Os caras podem se mobilizar para esse jogo. Libertadores, né? Outra coisa, né? Não é o Cuiabá pelo Brasileiro, aquela coisa, toda rodada, 3 pontinhos, que nitidamente não os estimula como o mata-mata da Libertadores. De repente vão chegar lá na quinta-feira, vão jogar com tudo, vão levar o jogo muito a sério, tudo ganha até do Olímpia lá dentro. Agora, se entrar no modo Banana 2.0, né, o modo Banana voltou, né? Ele era muito ativo em 2017, 2018, ele voltou em alguns jogos. Aí um abraço, meu amigo. Aí o jogo vai ser bem complicado. Já venderam quase todos os ingressos. Até ontem à noite faltavam só ingressos em um setor do estádio. Essa altura deve ter vendido tudo. O estádio vai estar lotado, o Olímpia vai jogar o jogo chamado Jogo da Vida. Ele só precisa fazer 1-0 para levar para os pênaltis, já vai achar ótimo. Se fizer 1-0 e for para os pênaltis, o Olímpia vai achar ótimo. Cara, vamos definindo em casa, com o campeão da Libertadores, a nossa classificação nos pênaltis. Excelente. Pensa bem, não, na situação do Olímpia hoje, com o time que tem, com a condição econômica, disparidade entre os clubes, um momento de crise, inclusive, que ainda está tentando sair da crise, trocou de técnico, o Olímpia vai achar maravilhoso. Então o Olímpia não entra para ganhar de 2-0, ele vai ganhar de qualquer placar. E tentar a classificação. Assim eliminou o Fluminense no ano passado, na primeira fase da Libertadores. O Fluminense não jogou a fase de grupos, foi para a Sul-Americana, por causa do Olímpia. Você imagina o papelão? Ser eliminado agora? Que vergonha. Num ano que tem a final no Maracanã, desperdiçar essa oportunidade, inclusive, tão cedo. Que uma coisa é cair para o River Plate na semifinal, que pode acontecer se os dois se cruzarem eventualmente, ou para o Fluminense, que é um grande rival. Mas cair para o Olímpia, no momento do futebol paraguaio, do time paraguaio, é meio... É vexame. Bota vexame nisso. Eu acho vexame. Se o Flamengo não passar pelo Olímpia... Seria um vexame. Então, esse jogo é uma interrogação muito grande, porque a gente não sabe como é que o time vai se comportar. Parece que os caras estão, pelo que eu andei vendo aqui, falando com algumas pessoas, já estão mais animadinhos para quinta-feira, sabe? Os olhinhos já brilham um pouquinho. Os jogadores? Já estão mais animadinhos e tal. O Cuiabá, calor, Thiago, umidade, né, Vanderlei? Tem o Daverson, um cara querido. Tem o Daverson lá. Então, assim, uma certa preguicinha, né? Agora, o Olímpia, Libertadores e tal, estádio cheio, um negócio que se motiva. Aliás, o Daverson... O Fluminense joga hoje, se o Fluminense se classificar, já sabe que teria um Fla-Flu na outra fase. Tem outro estímulo também, um reencontro com o Fluminense. Já teve Carioca, Copa do Brasil. Cada um levou uma melhor em uma. Pode ser um... O estímulo tem que ter de qualquer jeito, porque se não for o Fluminense, falou, opa, vamos pegar um rival. Sim, também. Aí pega o Argentino Júnior. Não é carne de pescoço que nem que é um clássico, né? Sim. E ó, a gente vai voltando, tá, pra Rádio Jovem Pan e alguns segundos, trazendo aí essa situação do Flamengo. O clima ainda é tenso, sim, e tem que ter um comando dentro do time, dentro do clube, pra dar fim a uma crise que não era pra existir nesse momento.